Olá, salve, salve, muito boa noite. Eu sou o Pai Denilson D'Angelis e já darei continuidade neste assunto que é geometria sagrada. Mas enquanto a gente espera todo mundo chegar, né, se acostumar com esse horário que era 7, agora passou para as 8, no Conexão Céu, eu vou falar um pouquinho da Doce Mãe Kelly, já que ela não está aqui, né? Ela vai vir mais tarde, então eu vou falar um pouquinho da Doce Mãe Kelly para que a gente, né, tenha toda a flor e o perfume, né, da Doce Mãe Kelly. No último domingo, nós tivemos a nossa gira com o portal de Pai Obaluayê. E este portal nós deixamos abertos, convidando vocês para marcarem os vossos nomes, de toda a família, dos amigos, aí embaixo, né? Logo abaixo, né, daquele vídeo que eu fiz e também durante a gira. Pois é, neste final de semana, na sexta-feira, às 20 horas, teremos uma gira de Exus. E também faremos um ritual, uma magia, um trabalho espiritual visando a cura espiritual, dando continuidade a este portal que foi feito na gira de Pretos Velhos. Então, desde já, marque aí o seu nome, marque de todos os familiares, mas sobretudo nos acompanhe nesta sexta-feira, dia 6 de novembro, não é isso? 6 de novembro? Dia 6 de novembro, às 20 horas. Falarei isso mais para frente, ao lado da Doce Mãe Kelly, que sempre nos traz todo o conhecimento, toda a doçura, toda a paz. Então, quando a gente espera, eu continuo falando sobre, né, os nossos trabalhos aqui. Também no sábado, nós teremos a Marmita Solidária. E a Marmita Solidária, ela é um trabalho que nós fazemos voltados para os nossos irmãos em situação de rua. Aqui eu faço uma parte, abro um parênteses. Nós temos aqui, hoje em dia, dentro do céu, que para mim e para a mãe são 2 filhos, que é o Cezinho e o seu Geraldo, que se encontram aqui, abrigados aqui, que se alimentam, que passam o dia, que aprendem, que ensinam ao nosso lado o tempo inteiro. Porém, não dá para trazer todo mundo para dentro, né? Então a gente vai até esses irmãos em situação de rua e levamos marmitas para eles, levamos alimentos, levamos roupas. E como é que funciona a Marmita Solidária? Cada uma que a gente vende, a gente doa de uma forma simbólica, porque a gente acaba fornecendo, né, mais do que aquilo que a gente vende aqui de marmita. Né? Este final de semana, o que é? O que é esse final de semana? Estrogonofe. Será maravilhoso. Segundo o Cezinha, já famoso agora nas redes sociais, ele falou que é o melhor estrogonofe que ele já comeu na vida dele. Então, a gente conta com vocês, com esta participação de vocês. Se vocês também precisarem de velas, de banhos, a nossa lojinha estará aberta. Como a mãe não está aqui agora, eu não sei se o bazar vai abrir, mas ela vai responder. Me disseram que vai abrir, então também o bazar estará aberto. Então vamos lá, já temos algumas pessoas já conectadas, né? Então vamos falar da continuidade sobre geometria sagrada. Se você perdeu aquilo que eu falei nas vivências anteriores, isso está no Facebook e também no Instagram. Então só dá uma procurada, né, nas últimas 3 vivências, as últimas 3 jornadas, e hoje será a 4ª. Então tenho o prazer de estar aqui, né, representando a Doce Mãe Kelly, que daqui a pouco ela vem para cá, todos os filhos, um beijo no coração de vocês. Vamos lá. Hoje vou dar continuidade falando dos orixás. Então, da última vez ficaram faltando, por falta, né, de tempo, 2 orixás. Se me falha a memória, Egunitá
e IBGIS. Se eu esqueci de mais algum, depois, por favor, me chame que eu falo. Vamos lá. Então vamos falar sobre Egunitá. Egunitá é quem nos traz a potência do fogo. O fogo, nós podemos enxergá-lo de duas formas. O fogo, ele é quem traz o calor, a energia do calor. O fogo foi quem realmente transformou, né, a humanidade. Porque antes da descoberta do fogo, como é que se comiam os alimentos crus, né? E se a gente for ver, né, se a gente for comer, por exemplo, carne sempre crua, acaba atrapalhando, acaba trazendo muitos problemas para a nossa flora intestinal. Então, quando foi descoberto o fogo, teve um grande avanço, né, na nossa vida e até hoje, né? Sabe o que é comer aquela comida quentinha, gostosa? Ou num friozinho, aqui como aqui de São Paulo, hoje chegar em casa, tomar um chazinho quentinho, né? Para quem gosta, um leite com canela. É sempre muito gostoso comer, né, uma comida quentinha. Ou tomar um banho quente, não é verdade? Pois é. Então vamos lá. O fogo. O fogo, ele traz o calor. Porém, ele abrasa, né? Sabe, é um termo muito usado para quem faz churrasco, né? Usar brasa. Na época da Jovem Guarda falava mó brasa, amora, que eu não faço a mínima ideia do que significa, mas era uma gíria da época, mó brasa, amora. Era uma gíria que, como se fosse hoje em dia, ô meu, tudo bem? É isso. Então, a brasa significa que tem um calor de uma forma reduzida. Porém, se nós olharmos o fogo, ele é consumidor. Então, Mãe Egunitá é quem consome. Então, este consumir pode ser uma magia, esse consumir pode ser uma atuação espiritual, este consumir pode ser um medo, né, um sentimento, uma fase da vida. Então, Mãe Egunitá nos traz esta irradiação do fogo como consumidor ou como irradiador de calor. Então, vamos lá. Mãe Egunitá. Mãe Egunitá também ela é sincretizada através de uma santa católica. A gente entende que santo católico não é orixá, porém, há algumas pessoas que ainda atribuem, né, aos santos católicos o fato de ser um orixá, e não é. Por exemplo, aqui no céu nós temos imagens que representam os santos católicos porque é uma forma visual, é uma forma de você entender este panteão de orixá. Então vamos lá. Egunitá representa qual santo católico? Pergunto a você aí de casa. Dá um tempinho para vocês responderem. Qual é a santa católica de Mãe Egunitá? O que vocês responderam? Eu estou esperando um pouquinho porque tem um delay, né? Então, o delay ele chega sempre atrasado. Quem é? Santa Sara Kali. É isso. Egunitá. Eu vou escrever aqui só a título de curiosidade. Então, Santa Sara Kali. Ou Santa Sara Kali. Tranquilo, a gente sabe que tem o delay por causa da internet, do Facebook, do satélite, né, de tudo isso. Então vamos lá. Ponto riscado de
Egunita. Tá aqui, ó. Dá para enxergar? Dá? Tranquilo? Está aqui, ó. E o que significam essas duas ondas que cruzam e esse traço no meio? Vamos olhar para cá, né, para estas ondas. Ela começa de baixo para cima, que significa que o fogo, a graduação de temperatura, a graduação de consumir, né, esta elevação de temperatura faz esta curva. E a gente divide ela no meio justamente para termos este entendimento de consumir e aquecer uma Egunitá. Então este ponto riscado, ele tem um poder muito grande, como todos os outros, porém dentro do entendimento, vou fazer maior aqui. Vou escrever maior. Então aqui, ó, consumir. Dá para ler agora, né? E aqui, ó, aquecer. Espera aí. Vamos escrever novamente. Tem um pincel atômico que ele é mais grossinho, pera aí. Este aqui. Ó. Não, isso tá ruim, pera aí. Agora melhorou. Egunitá. Santa Sara Kali. Santa Sara Kali ou Santa Sara Kali. Este ponto, ele é usado quando, em primeiro lugar, se quer consumir alguma magia, alguma forma de feitiçaria. Então, este fogo cruzado, né, entre aquecimento e consumir, fazem com que centralize na pessoa, na situação, no ambiente. Então, este ponto ele é utilizado para esta finalidade. Lembrando que, se vocês tiverem alguma dúvida, se a mãe não mudar, daqui a 15 dias eu estarei aqui novamente para responder todas as perguntas, ou pelo menos aquelas que eu souber responder para vocês aí de casa. Vamos dar continuidade aqui. E falta, vou voltar para esse daqui que é melhor. E falta IBGIS. IBGIS nós entendemos como uma forma dual, aonde nós temos dentro desta dualidade, deste orixá, uma forma condensada de ter esta disposição que justamente é o crescimento, que é a forma de ter este caminho desde baixo. Então aqui, ó, IBG ou IBGIS. Pode ser IBG ou IBGIS, não tem problema. As duas grafias estão corretas. Então, IBGIS nós temos
duas colunas, ou dois traços, melhor dizendo, representados por uma base. Esta linha, ela limita o nascimento e aqui limita o crescimento. Então nós temos aqui dois entendimentos. O espiritual e o físico ou material. Dá para ler? Dá para ler de casa? Tranquilo? Então, olha só. Esses três traços, eles têm uma representação magística que conecta diretamente a orixás, a orixá Ibejis. Por que eu falei Ibeji e depois eu falei Ibejis? Porque nós estamos falando de uma forma dual. Estou falando de algo que tange, o físico e o espiritual. Por isso que são dois, né? São duas irradiações num único orixá, diferente de todos os outros. Tem mais algum que eu esqueci? Eram só esses que não tinha dado tempo? É isso? A mãe chegou. Daqui a pouquinho, a doce mãe Kelly estará aqui conosco, falando como é que foi a gira, como é que será a próxima gira. E é muito importante a presença de vocês. Então, terminado os orixás, eu não falei aqui de orixá Exu. Se der tempo, eu falo hoje. Porque hoje nós vamos falar, hoje eu vou falar um pouquinho de basicamente um ponto riscado. E este um ponto riscado, ele tem uma abrangência muito grande que dá para a gente se fortalecer no nosso dia a dia, aplicar este ponto riscado no dia a dia. Dá para a gente pensar neste ponto riscado como uma forma de conexão espiritual, mesmo que você seja bandista. Porque este símbolo, esta geometria da qual eu farei o desenho agora, ela é anterior à Umbanda. Portanto, os antigos já utilizavam como uma forma muito potente de irradiação energética, fluídica e também de conhecimento e de paz. Espera só um pouquinho. Vamos lá. Eu já tinha falado anteriormente desta forma, né, desta forma geométrica. Porém, hoje vou me estender um pouco mais, porque alguns filhos chegaram para mim: pai, eu tenho curiosidade de saber. Pai, é usado para muita coisa. Pai, mas por que este formato, desde dos povos antigos, daqueles que sumiram, utilizavam esta forma geométrica? E aí vocês vão entender por que a gente usa esta forma geométrica na Umbanda. E vocês vão se deparar, quando vocês saírem de casa amanhã, ou se vocês agora estiverem no trânsito, estiverem na condução, e vocês olharem para o lado, vocês vão lembrar de algum super-herói, de alguma marca, de algum conceito que tenha esta forma geométrica. Querem ver? A estrela de 5 pontas. Na minha época de infância,
tinha um tênis que ele era muito cobiçado. E esse tênis, ele tinha um logotipo. Sabe como é que era esse logotipo? Tadã! Eu não vou falar a marca dele aqui, mas ele era assim, ó. Além da estrela de 5 pontas, tinha uma circunferência nele, né? Lembrou qual que é? Ele tinha cano alto, e quem né, tinha muito poder aquisitivo tinha um tênis desse, né? E essas pessoas que criaram esta marca, né, essa marca da estrela escrita em inglês, ela, certamente, quem fez isso conhecia figura geométrica, conhecia geometria sagrada, porque este tênis fez um sucesso mundial e é vendido até hoje. Não sei quanto custa esse tênis, mas uau! This is Star. Ok. Então esse tênis era utilizado logo do ladinho, assim, sabe? Você tinha o tênis, tinha o cano alto, assim, ó, vou desenhar o tênis. O tênis era assim, ó. Ó, o cano alto, tá aqui, ó. Era mais ou menos assim, ó. Ó, ficou bem grande o tênis mesmo, ó, ficou do Oscar Schmidt, ó. E aí aqui tinha um logotipo, ó. Era na lateral, lembra disso, ó? Ó lá, ó. Ó lá. Agora vocês já sabem qual que é, né? É isso aí. Aí tem é isso aí, ó. E o que isso tem a ver com a Umbanda, né? Pois é. Quem fez esse logotipo entendia de geometria sagrada e, sobretudo, canalizou este poder dessa estrela para um produto. Este produto fez sucesso e faz sucesso mundialmente. Então vamos lá. O que significa essa estrela de 5 pontas? Para a gente chegar aqui na Umbanda, a gente vai voltar lá no passado. A gente vai fazer um exercício de história. Para quem gosta de artes, já ouviu falar? Já ouviu as obras de Leonardo da Vinci? Leonardo da Vinci foi um gênio da humanidade que tinha várias formações, entre elas a de geometria. Ele tinha uma mente muito à frente do tempo, ele foi arquiteto, ele foi engenheiro, ele foi historiador, ele era o cara. E ele fez um desenho chamado Homem Vitruviano. O que era este Homem Vitruviano? Né? Eu vou representar mais ou menos assim. Tinha uma parte que ele estava assim, né? E outra que ele estava com os braços abertos e as pernas um pouquinho afastadas. E eram 2 sequências, como se estivesse tirando uma foto com 2 aberturas de lente, né? E aí fica gravado. Então este Homem Vitruviano nada mais imagina, né? Não estou aqui menosprezando, muito pelo contrário, estou valorizando o Homem Vitruviano de Leonardo da Vinci. Uma estrela. E o que significa essa estrela no Homem Vitruviano? Ele me representou ali os 4 elementos da natureza, que são a terra, o ar, o fogo e a água. Porque ele fez um estudo. Opa, mas espera aí, está faltando um, né? Pois é, ele fez um estudo. Né? Ele fez um estudo, Leonardo da Vinci. Ele fez esse estudo, aonde ele percebeu uma conexão aqui em cima, que é o que para nós encaixa perfeitamente, que é o espiritual. Espiritual. E olha a ousadia deste homem. Ele falar disso para a Igreja Católica, né? Porque ele era contratado da Igreja Católica. Então, ele usou todos os recursos e
ele dava os jeitos dele, né, de colocar aquilo que ele acreditava de uma forma sublime, né? Até hoje tenta-se decodificar as obras dele, né, raio-x, câmera 3D para tentar exemplificar o que ele fazia. Então, dentro deste pentagrama, porque isto é um pentagrama, o pentagrama, pesquisei durante muito tempo e encontrei que o pentagrama é a figura geométrica mais utilizada na Umbanda, ao lado dos 2 triângulos de 3 pontas, que era a estrela de Davi. Então aqui está o maior e mais utilizado exemplo para nós umbandistas. Mas vou dar continuidade aqui na história. Vou deixar aqui a estrela aqui para a gente. Ainda dentro desta... Eu estou falando um pouquinho alto, mas eu não estou acostumado com o microfone de lapela, né? Tem que falar mais baixo, né? Então tá bom. Dentro deste pentagrama, a gente pode destacar ainda algumas coisas, como por exemplo, a proporção áurea. Quem descobriu a proporção áurea também foi outro gênio da humanidade chamado Pitágoras. Pitágoras. Para quem estuda, né, matemática e se depara com o teorema de Pitágoras, você fala, o que eu faço com isso, né? Pois é, a gente tem, dentro do teorema de Pitágoras, a gente precisa só colocar os números. Imagina este espírito, este homem, esta pessoa, né, decodificando esse teorema para a gente utilizar e só colocar os números. Pois é. Este pentagrama, ele também é conhecido como número áureo. Este número áureo, ele é utilizado na ciência. O número áureo, ele tem como entendimento que cada ângulo interno deste daqui é de 36 graus. Esses 36 graus, eles estão aqui dentro. Aqui, ó. Estão aqui, ó. 36 graus. Aqui. Perdão. Opa! Ato falho. 36 graus. Pera aí. 36 graus. Este número áureo, para nós, no nosso dia a dia, ele representa esta divisão de maneira igual nos 5 lados, ou seja, nós, como seres humanos, dentro da terra, da água, do fogo e do ar, temos a nossa espiritualidade. Por isso que nós, umbandistas, utilizamos muito o pentagrama. Ainda dentro da ciência, existe uma sequência chamada sequência de Fibonacci. A sequência de Fibonacci, ela parte do pentagrama. Por quê? Porque o pentagrama é uma figura infinita. Através de um pentagrama, ou seja, de uma estrela de 5 pontas, a gente vai e não para mais de criar outro pentagrama internamente. E isso, Fibonacci pegou essa sequência e chegou a decodificar tudo o que permeia a nossa Terra. Se nós pegarmos a simbologia da frequência que Fibonacci estudou, a gente tem no pentagrama uma frequência vibratória, além de ser infinita, ela é equilibrada.
Então, quando nós utilizamos ela para um ponto riscado dentro da magia, nós temos ali uma forma infinita de alcançar portais espirituais, de nós alcançarmos uma potência infinita para aquilo que nós precisamos, para aquilo que nós determinamos, para aquilo que nós queremos, dentro da lei de causa e efeito, lógico, né? Quem está na Terra. E ainda falando um pouco de história, né? Nós temos também esta simbologia numa deusa romana. A deusa romana, olha quantos exemplos nós temos para nós chegarmos aqui na Umbanda. Deusa romana chamada Vênus. A deusa romana chamada Vênus, que também, para os romanos, eles entendiam que existiam os 4 elementos mais o espírito. Vejam, o tempo vai passando cronologicamente, vocês estão vendo? Ó, vamos lá, né, em Roma, voltamos para Roma, depois falei de Fibonacci, e aí falei do símbolo infinito, e aí nós vamos chegar, né, em algo que vai mudar a forma de vocês entenderem um ponto riscado através de uma mudança simples que nós faremos aqui. Eu farei daqui, você fará aí de casa, e eu vou convidar vocês daqui a pouquinho para fazer um exercício e vocês vão ver isso na prática, como que isso atinge a nossa vida de maneira bem legal. Nós temos alguns conceitos que nós utilizamos e a gente nem sabe o porquê. Eu falei do tênis, né? E agora vocês estão se perguntando, falando assim, nossa, mas eu tive esse tênis. Poxa, mas o que significa aquela estrela ali, né? E agora vocês vão ter uma noção daquilo que a gente tem de poder ao nosso alcance. Existia uma escola na França chamada Escola Francesa de Cabala. A Cabala, ela é um estudo muito antigo, aonde se estuda tudo que diz respeito à matemática, à ciência e que tange a nossa vida, conectado com a espiritualidade. E ali teve uma pessoa chamado, fazer maior aqui, chamado Eléfio Levi. É isso, né? Eléfio. Peraí, tô me lembrando, peraí. Perdão. É isso. Este cara aqui, ele começou a notar, a perceber que este símbolo, ele se repetia ao longo do tempo. E aí ele foi estudar desde a Mesopotâmia, dos Sumérios. Teve uma vez, acho que foi a primeira que eu falei dos Sumérios, né? Aí eu e a mãe também gosta muito desse assunto, falar sobre os Sumérios. Os Sumérios, a gente está falando do povo Anunnaki, um povo evoluidíssimo e que nos trouxe muito conhecimento de ciências e de matemática. Eles estavam muito à frente do tempo. Então este cara aqui, ele pegou e enxergou este pentagrama em basicamente tudo que diz respeito a uma notoriedade na Terra,
na evolução humana. E aí ele foi e chegou a entender que, por exemplo, as bruxas, essa semana passada, né, foi dia das bruxas, né? Olha só, as bruxas, elas utilizavam o pentagrama. As bruxas são chamadas de Wicca. De Wicca. E é o símbolo mais utilizado por elas para se fazer uma magia, uma bruxaria, um feitiço, porque se conecta com o espírito. E ali, este sujeito, Eliphas Levi, ele pegou e começou a entender dentro dessa escola francesa de cabala algo que vai mexer com você aí de casa. A gente vai pegar esse desenho aqui, e não dá para fazer aqui, mas vocês aí de casa, peguem um papel e vocês vão ver na prática o que eu estou falando. Faz uma estrela de 5 pontas do jeito que vocês estão vendo aqui, ó. Faz isso. Faz lá. Convite para vocês. Faz assim, ó. Vou esperar. Todo mundo já? Pegaram papel? Pegaram? Vocês não vão copiar o que eu estou fazendo. Vocês vão fazer exatamente isso aqui, ó. Do jeito que está aqui. E aí nós vamos fazer um exercício. E vocês vão ver o que este cara descobriu e que nós utilizamos na Umbanda. E se você gosta de Exu, Exu te atrai, né? Você vai agora ficar... Você fala assim, achei, né, a resposta. Pois é, só um símbolo, hein? Fizeram? Todo mundo já fez? Então tá bom. Não copie o que eu vou fazer agora, tá? Porque você vai fazer um exercício aí em casa. Fazer um. Espera aí. Fazer maior. Pronto. Olha lá. Desenharam? Vira o caderno, vira a folha ao contrário. Encontraram essa figura? Ó. É uma estrela de 5 pontas, não é? Mas é igual a outra? Não é. É uma estrela de 5 pontas, mas não é. Olha que interessante. Este sujeito, Eliphas Levi, ele entendeu, ele foi atrás de toda a história para a gente chegar aqui na Umbanda e a gente decodificar e desmistificar inclusive termos que nós utilizamos sem saber, que foram colocados ao longo do tempo, né, de maneira impositiva na nossa vida, e a gente se amedronta, a maioria das vezes que vê uma figura como essa. Vamos lá, vamos de novo voltar na história. No século XIV, existia uma ordem de cavaleiros. Estes cavaleiros, eles se rebelaram contra a igreja.
Porque a igreja dominava o mundo, a igreja católica dominava o mundo. E este domínio, ele era exercido através da imposição, através de impostos, através de dinheiro. E também, para aqueles que não cumpriam, através da Inquisição, que de santa não tem nada, mas aonde as pessoas, ao se furtarem ao cumprir o que a igreja falava, ia para a fogueira. Então estes cavaleiros, eles se reuniram e deram um nome, chamado Cavaleiros da Ordem dos Templários. Como também é conhecido como os pobres cavaleiros da Ordem dos Templários. Por quê? Se comparados com a igreja, eles eram pobres. Eles se reuniram, eles se vestiam de forma a amedrontar a igreja, para que eles pudessem exercer a sua fé, as suas crenças, sem que a igreja viesse até eles e os matassem. Portanto, os cavaleiros templários, eles tinham como inimigos, basicamente, um rei. O rei chamado Rei Felipe, conhecido como o Belo. Se era ou não era, não sou eu que vou falar. Era conhecido como Felipe o Belo, que não é o cantor. Felipe Belo, ele tinha como amigo o Papa Clemente. E agora vem um termo que a gente usa até hoje, que vem lá de um Papa. Este Papa era o Papa Clemente. Papa Clemente V. Este Papa era amigo do Rei Felipe. E o que aconteceu com esses cavaleiros templários? Poucas pessoas, poucos homens, eles desafiavam o rei e desafiavam o Papa, ou seja, quem dominava toda a Europa. Então eles realmente se encorajavam, eram ousados e iam para cima. E através dos cavalos iam fugindo, até que um dia eles foram presos sob a ordem do rei Felipe e do Papa Clemente. E aí não teve negociação. Estes cavaleiros foram colocados na fogueira e ali um deles, que era o nome de Demolei, ele pegou e levantou-se e falou: eu peço clemência ao Papa Clemente. Esse termo, pedir clemência, é utilizado até hoje, que vem desta época, que era com o Papa Clemente V, que mandava ir para a fogueira aqueles que desobedeciam às ordens da igreja. Bom, os cavaleiros templários foram dizimados. E neste período em que eles estavam sendo queimados, eles pegaram este símbolo, que era a estrela que eu pedi para que vocês virassem, e mostraram ao Papa que esta figura, ela não era do diabo. Esta figura para a igreja era uma figura diabólica. Por quê?
Vejam bem, aqui ó, esta figura, ela é tida como a figura de um bode. E o bode é uma das representações do diabo. Ó, os chifres, a cabeça, as orelhas e o focinho do bode. Que também era conhecido como Bafomé. Bafomé é cultuado até hoje na maçonaria. Por isso que muita gente atribui o maçom a uma figura diabólica. Então está aqui a origem simbólica, geométrica para este erro que vem lá do século XIV, do século XIV, e ali é utilizado até hoje. Então veja só, esta figura do Bafomé, ou Bafomé também está certo, Bafomé também está certo, ela tem mais uma origem que nós utilizamos até hoje. Vocês já ouviram falar da expressão o bode expiatório? Vem daqui, deste símbolo. Esta expressão, o bode expiatório, ele nasce aqui no momento em que os cavaleiros templários, por conta deste símbolo, são queimados na fogueira, em praça pública, ou por conta de Bafomé. E o que tem isso a ver com a Umbanda? E o que tem isso a ver com a nossa vida? Tudo. Normalmente, quando se precisa ou se quer demonstrar a figura de um Exu, se utiliza este símbolo. Desta forma. E ainda pode ser utilizado como uma representação de repulsa, de afastamento, porque a gente faz uma circunferência. Aqui, ó. Circunferência. Vou apagar o Bafomé aqui, ó. E este símbolo, ele repulsa espíritos inferiores, tidos para nós umbandistas como quiumbas. Este símbolo circunscrito, ou seja, dentro de uma circunferência, ele automaticamente repulsa quiumbas. Por isso que é muito utilizado por Exus. Por isso que é utilizado para simbolizar a figura de um Exu. Normalmente, num terreiro, se tem este símbolo em algum lugar. Porque normalmente fica perto da entrada. Porque no plano espiritual, se ele for riscado com uma pemba por um sacerdote, por um pai, por uma mãe, ele tem uma impregnação aonde o quiumba, ele entende que o Exu percebe a presença espiritual de zonas inferiores. Se você preferir, zonas diabólicas, nome herdado da Igreja Católica. Então vocês estão vendo que muito daquilo que nós acreditamos que é errado é porque foi nos contado errado por conveniência, com medo de perda de poder. A Igreja Católica fez muito isso. E vou mais longe. Vou abrir um parênteses aqui. Há 2 semanas atrás, eu disse aqui numa live, junto com a doce mãe Kelly, que o Papa Francisco havia colocado, em suas palavras, que ele aceitaria o casamento de pessoas do mesmo sexo. Lembram disso? Foi notícia, foi feito uma
uma reportagem na Itália que ele aceitava. Não foi? Ele deu essas palavras, ele endossou algo que nós, umbandistas, por exemplo, aqui no céu, sempre acreditamos. Pois é, ele foi desmentido pela igreja ontem. A igreja falou, não é bem assim, não vai ser mudado. Então, para vocês daí de casa perceberem que muitas das coisas que a gente faz, a gente não tem conhecimento porque parou em alguém, porque alguém não foi estudar, porque alguém não teve interesse de buscar estas formas. Então, este é um símbolo poderosíssimo que afasta quiumbas, só pelo fato de ter esta forma de um bode. Aqui no céu, nós temos um filho que ele ama cantar um ponto. E aí vocês vão fazer essa analogia, né? Soltar um bode preto, meia-noite na calunga. Já pensou, você está no cemitério, meia-noite, você vê um bode preto correndo do teu lado, com aquele chifre para cima? Já pensou isso aí? Assusta qualquer um, né? É bom estar de fralda, de preferência. Por quê? Porque o bode, ele tem esta forma. O chifre, não vou nem entrar nesse assunto, mas o chifre do bode, ele é cultuado desde os povos antigos, né? Lá, tempos de Israel, de Jesus. Né? O bode, ele é uma figura poderosíssima para o bem, mas a igreja pegou e inverteu isso para o lado dela. Então este símbolo aqui, ó, que eu estou falando, você aí de casa pode pegar uma tela, fazer uma circunferência, desenhar este ponto e colocar para o lado de fora de casa. Você vai colocar do lado de fora de casa. Muita gente coloca espelho, né? Feng Shui usa muito espelho. Eu colocaria esse logotipo aqui, ó. Esse símbolo aqui, ó, pro lado de fora, assim, ó. E escreveria embaixo, assim, ó, Bafomé. Bafomé. Ó, põe lá, ó. Não vai ter vizinho que te incomode, mas, sobretudo, espiritualidade é muito inteligente. Quiumba, para vocês entenderem, são aqueles espíritos, aquelas entidades espirituais que detêm um conhecimento muito grande de ciências, de magia, que interfere no dia a dia, no nosso dia a dia propriamente dito, e através da simbologia, como esta, por exemplo, isso causa um afastamento, porque quem faz um símbolo como esse é porque tem conhecimento. Opa, não vou me meter com essa pessoa. É mais ou menos isso que acontece. Né? Então, este símbolo que vocês pegaram e viraram em casa, né? Vocês pegaram e desenharam e viraram, tá aqui, ó. Por isso que hoje eu estou falando só deste símbolo que tem uma abrangência enorme. Eu estou aqui reduzindo o máximo possível para que vocês, no dia a dia, percebam a quantidade de símbolos que temos ao nosso redor. Este aqui, por exemplo, não é comum de se ter ele invertido aqui, porque, repito, para vocês que estão chegando agora, é tido como uma figura diabólica. Bafomé é uma figura diabólica, não é. Aqui nós estamos vendo um pentagrama ao contrário, porque os cavaleiros da ordem templárias, eles eram perseguidos e sabendo que do poder do Papa e do Rei, eles pegaram e inverteram isso. Então, repetindo, né, o bode expiatório não é aquele que fica olhando no buraco no muro. O bode expiatório, ele vem daqui, ó. Aqui uma figura de um bode. Tá bom? Pentagrama. Aqui, ó, o bode. Tem alguns filhos que chegaram aqui agora, né? Então, estão vendo aqui a figura do bode, ó. Os chifres, as orelhas e o focinho do bode. Tá aqui, ó. O bode expiatório. Vamos voltar ao pentagrama normal. Normal. Virado para cima. Normal. Normal. Pentagrama.
Pentagrama. Vamos voltar a um pentagrama. Eu fiz aqui, para finalizar o pentagrama invertido, dentro de uma circunferência. Então, eu vou colocar aqui a circunferência. Ó. Não estou acostumado na lousa, está meio feio, tá? Desculpa. Pronto, melhorou. Tá um pouquinho melhor. Um pentagrama, quando ele tem estas partes encostando na circunferência, a gente entende que ele está, de novo, hermeticamente fechado. Toda vez que se tem uma circunferência, a gente está falando de um fechamento, de um canal. Nós estamos falando de um portal. Quando uma entidade ou um mago que passou por uma iniciação de Pemba ou mão de Pemba, como é o caso de sacerdote, de Umbanda, ele faz esse ponto riscado normalmente no chão, ou seja, este portal está aberto para baixo e para cima. Muito bem. Muita gente acredita que os umbrais estão para baixo, não é? Vamos de novo lá voltar à igreja. Aonde a gente aprendeu que existia um inferno? Para baixo, né? Por que falava que o inferno era quente? Porque o núcleo da Terra é quente. Então se colocava aquela para baixo e se encontrava o Bafomé, o diabo, na figura quente, mas não é. Os umbrais estão acima. Acima. Então este portal, ele abre para baixo para energia da Terra e para cima para entidades espirituais. Muito bem. Se os umbrais estão para cima, então eles passam, um portal passa pelo umbral? Passa, mas ele não tem acesso. Imagina que este portal, ele está aqui, imagina que o umbral está aqui, ó, umbral. Uma zona, vai? Vou colocar aqui, ó, zona 1. Já que a gente está falando de eleição, né? Vamos falar de zona. Tá aqui, ó, zona 1 do umbral. Nível 1, os mais bonzinhos. Por onde a gente passa depois que desencarna, tá bom? A gente vai ali para, né? Mais ou menos, para a zona 1. Então a gente faz um ponto riscado aqui, ó. Ponto riscado. Faz aqui, ó. Ponto riscado tá aqui, ó. Vou fazer ele mais elevado para a gente entender, ó. Ponto riscado tá aqui, ó. Ó, fizemos esse ponto riscado aqui, ó. Ele vai passar aqui, ó. Então o umbral, ele não tem acesso, porque isso está fechado. E aí vai, para o infinito. Então este ponto riscado que nós fazemos no chão, ele vai para diversos níveis. Ele vai se abrir de acordo com esta determinação que é feita no momento que se abre este portal. No momento em que se coloca este conhecimento e esta simbologia sagrada dentro deste portal. E, feito isso, a gente entende que aqui nós temos um fluxo energético, ó, de energia subindo e descendo o tempo inteiro. O tempo todo. Existe uma troca de energia o tempo inteiro. E isso vai longe. Por isso que quando a gente passa para conversar com uma entidade espiritual, no momento que a gente se depara e fica na frente dela, a gente já está sendo descarregado. E aí o que acontece na hora que a gente vai conversar com a entidade? Esquece o que vai falar. A gente chega para conversar com a entidade com um monte de coisa, né? Não é assim que acontece? Chega para falar um monte de coisa. Aí você pisa num portal como este, esquece. Aí você vai embora e fala assim, nossa, mas eu tinha tanto para falar. Sabe o que aconteceu? Aquelas preocupações, elas não significavam tanta coisa assim. Não era tão abrangente assim. E aí, este fluxo proveniente deste ponto riscado, ele melhorou. O que estava ruim melhorou e o que estava bom melhorou mais ainda. Este ponto riscado, quando ele tange estas paredes aqui, ó, eu falo parede,
Eu venho da indústria metalúrgica, então uma forma como essa é uma parede, né? Então essa circunferência, quando ela está encostada aqui, ó, a gente tem ela aonde nós temos, através desses espaços, entradas diretas de energia, entrada. E pelo meio nós temos a saída de energia, porque é justamente aonde tem a figura geométrica propriamente dita. Ó. Aqui é o que sobra, tá vendo? Aqui é o que sobra, ó. Se não tivesse a circunferência, essa parte ela não existiria. Então aqui, ó, é o que sobra. Ó. Ah, pai, posso fazer esse ponto riscado em casa também? Pode, maravilhoso. Por quê? Repetindo, este ponto riscado, este desenho, esta forma geométrica, ela significa poder, significa também, entre outras coisas, a paz do poder. Por isso que os cavaleiros templários inverteram isso. Ah, tipo, quer vir brincar comigo, né? Mais ou menos isso. Então vou mudar aqui um pouquinho para vocês verem a diferença do mesmo pentagrama. Tá aqui, ó. De novo saiu. Tem um super-herói que tem um símbolo desse, não tem? Qual que é? Capitão América. Não é? Então, o que isso quer dizer para a gente? Esta figura geométrica do Capitão América e do nosso ponto riscado. Significa que ele está dentro de uma forma menor. Bom, isso é óbvio pelo desenho, mas de uma forma menor do que a Terra, do que o nosso cérebro, do que a nossa inteligência, do que a nossa espiritualidade. Então isso, quando a gente tem este ponto distante, né? Tem essa distância aqui, ó. Ó, essa distância aqui, significa que nós temos isso. Parem para olhar no meio deste desenho. Tem algo que a gente olha com muito respeito, que não está no Brasil, mas que a gente olha com muito respeito, e que a gente olha com detém uma força muito grande. O Pentágono dos Estados Unidos. Por que quem idealizou o Pentágono pensou nisso? Porque o criador do Pentágono, isso daí eu fui estudar depois do 11 de setembro, ele entendeu que a estrela de 5 pontas, que é justamente aos arredores do Pentágono, ele representava os 4 elementos da Terra e o 5º, que é o Espírito. E ele pegou isso e fez ao contrário, ele inverteu esta parte externa para dentro. Quando nós temos este ponto riscado na Umbanda, um solo sagrado, de uma entidade espiritual, que eu sei que vocês têm muita curiosidade, mas eu só vou falar um pouquinho sobre entidades espirituais, e depois vocês vão entender o porquê. Quando uma entidade espiritual faz uma circunferência como essa, ou poderia fazer um semicírculo aqui desse jeito, né, uma cruz aqui, né, uma meia-lua aqui, pode fazer uma circunferência aqui, um quadrado aqui, ou um triângulo aqui, ó. Mas tudo está baseado nesta circunferência, neste pentagrama menor.
significa humildade. Significa que existe alguém acima de nós comandando. Quem é esse alguém? Deus, Pai Olorum, Zambi. Então, quando se tem esse distanciamento, tem esse entendimento que há alguém superior, maior do que os 4 elementos e a espiritualidade. Eu peguei aqui como exemplo, e fiz alguns pontos escassos, que eu já falei isso na outra jornada, para vocês entenderem que dá para a gente interpretar isso de diversas formas. Vimos isso anteriormente. Muito bem. Eu já me estendi um pouco só sobre o pentagrama, para vocês verem este poder que ele está ao nosso alcance. Este alcance, ele pode ser feito sem ter a necessidade de ser alguém iniciado, de ser um pai, uma mãe, um sacerdote. Porque, se nós olharmos essa simbologia, ela está ao alcance de todos. Na necessidade de você, até mesmo de ser um bandista. Bom, entidades espirituais. Vou falar rapidamente sobre pontos escados. E eu quero voltar aqui e falar sobre um ponto que alguém escreveu na semana retrasada, de um ponto de Oxóssi, quando eu desenhei este ponto aqui, ó. Estou inclinando ele. Lembra que eu desenhei esse ponto? Era para na horizontal, mas eu fiz a questão de mostrar, que estava invertido. Não estava. Por quê? Um arco. Quem me ensinou isso foi a mãe, porque a mãe, ela é arqueira, ela sabe utilizar um arco e flecha, então ela me ensinou isso. Esta parte aqui, ó, ela é mais rígida. Essa parte aqui, ela é rígida. Pode ser feito de bambu, pode ser feito de alumínio, pode ser feito de diversas formas, O índio, ele faz de bambu. Esta parte aqui ela é mais rígida. E o que é essa parte aqui? Que parece ser a rígida. O que é? É justamente a parte que se puxa o arco. Por isso que a flecha está encostada aqui. É a parte que dá o movimento, que dá a força que a flecha vai para frente. Então esta parte aqui ela é móvel. Ela é móvel. Então o desenho estava correto. Então aqui estou mostrando como é que funciona. Entidades espirituais. A maior curiosidade de um médium bandista. Entidades espirituais. Olha que legal. Entidades espirituais. As entidades espirituais são seres de luz que incorporam nos médiuns, nós médiuns. As entidades espirituais, elas têm códigos, elas têm formas de atuação, elas têm regência de orixás diferentes, elas têm uma forma iniciática diferente, têm um conhecimento diferente. Portanto, toda vez que a gente olha para uma entidade espiritual, vamos pegar uma entidade de nome conhecido, talvez o mais conhecido deles, do reino dos Exus, tudo bem? Olha lá, Senhor Tranca-Rua ou Tranca-Ruas, Tranca-Rua ou Tranca-Ruas, muito bem. Esta entidade, ela é um Exu. E aí é que acontece. Se incorpora,
seu Exu tranca a rua. E aí ele faz um ponto riscado. Vou pegar um exemplo. Vou fazer um ponto riscado aqui, de Exu. Aqui está um ponto riscado de Exu. E aí, incorpora o seu tranca-ruas e ele faz esse ponto riscado. E aí, nós, como temos acesso às redes sociais, o que a gente faz? O que você faz? Tira a foto e publica isso nas redes sociais, em sites, tudo mais. E aí, vai procurar lá, ponto riscado de Exu tranca-rua. O que aparece? Este ponto. Poxa, que legal. Exu tranca-rua tem este ponto. Não. Por quê? O Exu tranca-ruas que incorpora em mim, supostamente, não é o mesmo que incorpora em você. Ele tem o mesmo nome, mas ele não é regido por o mesmo orixá. Ele não é da mesma forma que teve iniciação, o mesmo conhecimento. Portanto, decodificar um ponto riscado de uma entidade, ela é particular. Esta particularidade, ela diz respeito a ela. Por que é preciso ter cautela quando se mostra um ponto riscado para o mundo? Vejamos. Estamos num mundo de provas e expiações, onde nós estamos evoluindo o tempo inteiro, mas nem todo mundo quer o bem do outro. Então, quando se quer anular a força daquela entidade, se utiliza o ponto como este, e se anula a força espiritual desta codificação, desta manifestação. Então, minha gente, é preciso ter cautela quando se coloca e se mostra um ponto riscado para o mundo. Vamos lá. Vou pegar um nome popular no Brasil. José. Meu pai chamava José. Mas tem o seu José Pilintra. Os dois têm o mesmo nome, mas eles não são a mesma. Então, portanto, codificar a mesma entidade por conta de um ponto riscado é algo extremamente perigoso, extremamente prematuro. E outra, aquela entidade espiritual, ela está fazendo esta demarcação como uma forma de auxílio, de ter esta conexão que nem sempre precisa ser mostrado. Que não é recomendável ser mostrado. Mas vou continuar falando sobre entidade, para vocês perceberem o que isso significa. Quando nós estamos um ponto riscado, eu já falei isso aqui anteriormente. Está aqui, ó, é um código. Um código. Uma senha de banco. Você, aí de casa, passa para todo mundo? Você pega assim e fala assim, olha, está aqui meu cartão de crédito ou de débito, está aqui a senha. A gente não faz isso. Então o ponto riscado, ele é um código pessoal. Ele é uma impressão digital de uma entidade. Lá atrás, no começo, quando o pai Zélio Fernandino de Moraes incorporou Caboclo das Sete Encruzilhadas, muito tempo depois se foi mostrado aquele ponto riscado. Porque pai Zélio, ele já tinha total segurança daquilo que ele pertencia, daquilo que ele tinha feito, daquilo que ele já tinha de segurança, de solidez. Uma entidade espiritual, ela deixa um código senha através de um ponto riscado.
ela deixa uma identidade. O Caboclo das Sete Pedreiras, meu guia espiritual, está recomendando eu transferir aqui um dos pontos que ele utilizava. Portanto, ele não utiliza mais. Então, eu vou mostrar para vocês a interpretação do que temos sobre ponto riscado. Muito grato. A identidade. Temos também o propósito. Para que isso está sendo feito? Qual a finalidade? O que isso abrange? Vai atingir o quê? O que vai acontecer depois que alguém passar por este portal? O que vai acontecer quando entidades entrarem neste portal? O que vai acontecer quando se sair deste portal? E o que vai acontecer quando se fechar este portal? Porque o portal é importantíssimo ser aberto, mas como um avião, que mais importante do que decolar é aterrissar. Então, mais importante do que abrir é fechar ele. Um portal, ele só fica aberto em locais onde não tem fluxo de pessoas, como por exemplo uma tronqueira. Ali fica aberto o tempo inteiro, com um propósito diferente. Além do propósito, além do código, da senha, da identidade, do propósito, nós temos também a geometria. Motivo pelo qual estou aqui, falando para vocês o pouco que eu conheço sobre ponto riscado. Está aqui. Além da geometria, nós podemos abranger, a espiritualidade. A espiritualidade, ela é a célula máter da Umbanda existir. Ou seja, tudo começou com uma manifestação espiritual. Então nós estamos aqui dentro de um centro, um solo sagrado, de um terreiro, aonde temos manifestações espirituais o tempo inteiro. Quer a gente veja, quer a gente ouça, quer a gente sinta, elas estão aqui, como estão em todos os locais. Porém, dentro de um terreiro, nós temos algo que resume tudo isso que eu escrevi. Tudo isso. Está aqui, ó. Que é uma gira. Tudo isso aqui está condensado na gira. Um ponto riscado é o momento da entidade espiritual expressar tudo isso, o código, identidade, o propósito, a geometria, a espiritualidade. Para quê? Para a prática do bem. Está aqui. Para isso. Esta prática do bem, através de um ponto riscado, ela pode ser uma forma de cura, ela pode ser uma forma de elevação, de prosperidade, de expansão, de solidez, de evolução, de transmutação, de ordem, de lei, de execução. Vamos olhar aqui. Caboclo das Sete Pedreiras. É um caboclo que eu incorporo, segunda entidade que eu incorporei muito tempo atrás, que é o meu guia espiritual. É alguém que tange a minha vida de maneira muito próxima. E ele, quando ele começou a se manifestar, ele tinha um ponto riscado. Este ponto riscado, ele era assim.
Ele era assim. Ponto riscado do caboclo das 7 pedreiras. Faço isso com autorização dele, de um ponto que ele não usa mais. Portanto, nada vai, neste momento, mudar o comportamento, a atuação dele, porque a atuação dele também mudou. Então vamos lá. Olha que coincidência, né? Olha que bacana. Não existe coincidência, óbvio. Qual foi o assunto que eu abordei até agora? Pentagrama. Está aqui o pentagrama, que vocês aí de casa já perceberam o que isso significa na nossa vida. Então, ele está circunscrito dentro dessa circunferência. Bom, este pentagrama, no momento de atuação de uma pessoa, de uma entidade espiritual, ele está tratando os 4 elementos que estão dentro de nós: terra, ar, fogo e água. Ah, fogo? Fogo está dentro da gente? Pois é, o resultado do fogo, o calor. Temos calor, né? E hoje em dia, mais do que tudo, mais do que nunca, a gente entra no lugar, chega alguém com um termômetro na nossa testa, assim, para ver a nossa temperatura, não é? Dá até tremedeira na hora que o segurança encosta aquele negócio da nossa, fala assim, o que é isso, né? Então, este calor é o resultado do fogo. Tá aqui. Lembra que na outra jornada eu falei sobre a circunferência? De quem era a circunferência? Vocês que estão aqui. O que significava a circunferência ou a bolinha vazia? O que significava? Oxalá. Muito bem, Cezinha. Muito bem, estou muito feliz. Está aqui, ó, um símbolo de Oxalá. Oxalá. Ou seja, quando nós falamos de Oxalá, Caboclo das 7 Pedreiras estava tratando da fé. A lua, de quem era? De quem que era a lua? Oxum, mas não é uma lua assim. Ainda está faltando uma no final que eu vou colocar. É um quarto crescente. Então aqui, ó, uma lua. Nós estamos falando de Oxum. Então nós estamos falando de amor. Tudo isso tratando com um ponto riscado. E aqui? O que é isso aqui, ó? É o quê? O que é aquilo ali? O que é isso aqui? Vamos lá. E agora, melhorou? Vamos ver. O que é isso aqui? O que é? É um peixe. Tá aqui, ó. É um peixe. Na vertical. Um peixe subindo. Então, se é um peixe, nós estamos falando de quem? Peixe. De quem que é, Cezinha? Iemanjá. Então, se nós estamos falando de Iemanjá, nós estamos falando de multiplicação. Num ponto riscado. Um ponto. E aqui? De quem? Oxóssi. Oxóssi. Se nós estamos falando de Oxóssi, nós estamos falando do quê? De expansão. Muito bem. Esses são meus filhos, olha lá. Expansão, conhecimento. E aqui, tem outro pentagrama se repetindo mais 2 vezes.
O que significa esse daqui? Qual orixá? Ogum. Se é Ogum, está falando de lei. Se é lei, está falando de ordem. E aí, para finalizar, dentro desse ponto riscado, aí no meio tinha... O que é isso aqui? Ué, mas tem 2 sóis ali? Como é que é isso? A luz. Então, vejam a infinidade de atuações que aquele caboclo das 7 pedreiras, que me acompanha, trabalhava. A amplitude disso, para vocês perceberem que a Umbanda, ela é riquíssima, ela traz muita fartura, por isso que muitos de vocês estão com saudade imensa de vir para uma gira, porque é tratado em todos os níveis. Este tratamento que o caboclo, através desse ponto riscado, fazia, ele era uma forma prática, que não é invasiva, que não é indelicada, que não tem contraindicação, trabalhar. Este ponto riscado, ele é do caboclo, ele era do caboclo das 7 pedreiras, que me acompanha. Caboclo que me acompanha. Ele não usa mais este ponto. Quando nós mudamos e fundamos o céu há quase 6 anos atrás, ele mudou o ponto riscado dele, porque a atividade dele tangia outras formas. Então, vamos olhar para uma outra entidade que também mudou o ponto riscado e que me acompanha. E eu vou fazer algo agora sem autorização direta dele, mas como ele não utiliza mais este ponto, não tem problema de eu exemplificar para vocês aí de casa um ponto riscado de um Exu. O Exu, um dos Exus, só um pouquinho. Tá bom. Vamos lá. Exu. 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 Lembra do ponto de Exu, né? Os 4 elementos de novo, né? E aí... Nas aulas anteriores, né, das jornadas anteriores, eu falei sobre pontos riscados de Exu. Então vocês, se tiver como colocar aqui embaixo, ou depois vocês colocarem, vai ter os links, né, das outras 3 vivências, as outras 3 jornadas, sobre ponto de Exu. Então eu vou falar aqui um pouco sobre ponto de Exu, que está ao alcance de todo mundo. Se a gente vai na loja de Umbanda, a gente compra um adesivo exatamente como esse. Se a gente compra uma firmeza de esquerda, tem uma firmeza exatamente como essa. Ah, ela serve? Muito. Tá aqui. Eu tô olhando para trás toda hora porque tem um fio pendurado aqui. Vocês estão vendo? Tem um fio pendurado em mim aqui, ó. Ó, tem um fio pendurado em mim. Então eu tô com medo, com receio, na verdade, medo não, de pisar nesse fio, derrubar a câmera, derrubar telefone, luminária, tudo. Então eu tô aqui, vai para um lado, vai para o outro, olha para o chão toda hora, né? Então tá aqui, ó. Tô mostrando para vocês o que está acontecendo, ó. É só um cuidado, tá bom?
Não tem nada me preocupando, não tem nenhum bicho, não tem nada, tem só o fio. É isso aí. E aí, o ponto de Exu? Como é que é feito o ponto de Exu? Quem que vai falar para mim aqui? Quer falar, Cezinha? A gente tem uma parte aqui, não tem? Que liga de um lado para o outro. De onde que é? É daqui para cá ou daqui para cá? Lembrou, Cezinha? Ah, me deixa muito feliz. Olha lá. É isso aqui? É o contrário? O que vocês acham? O que vocês acham? Tá certo o que eu fiz aqui? Não tá, né? Eu estou fazendo isso porque tem alguns filhos que estão aqui, então eu estou brincando com eles. Né? Estou aqui testando o conhecimento deles de uma forma, né, interativa. Olha lá. Fazer direito, né? Olha lá. Ponto de Exu. Eu sei que vocês amam Exu. Tá bom, seu Giramundo, já entendi. É isso aqui, ó. Ponto de Exu. Tá aqui, ó. Ponto de Exu, eu já falei. Tá aqui. E a gente, né, seu Giramundo, a gente ama, né, o jeito dele, né, carismático e tal. Falou, ah, faz isso aqui, tá bom, é isso aqui. Ponto de Exu. Este ponto de Exu, ele é uma forma universal de entendimento de Exu. Você vai na loja de Umbanda, você olha na internet, quando você quer mostrar para todo mundo que você é um bandista, que você vai no terreiro, você gruda o adesivo lá na tampa traseira do carro. Olha lá. E de preferência, quando você encontra alguém no carro da frente, você passa do lado e dá aquela buzinha assim, ó, né? E olha para o lado e dá tchau. Quer ver? Eu não vou mostrar o filho, mas eu vou mostrar para vocês a tatuagem que ele fez. Vem aqui, meu filho. Vou mostrar para vocês aí de casa. Ele tatuou aqui, ó. Olha lá. Ele fez uma tatuagem. Olha que bacana, ó. Ó, vocês estão enxergando? Olha lá. Fez uma tatuagem, ó. Olha lá. Ó. Ele entendeu o que é ponto riscado e fez uma tatuagem. Ó, na mão esquerda, ó. Dá uma balançadinha, ó. Tá aqui, ó. É isso aí. Bom. E aí, este ponto riscado que o filho tatuou, que está no adesivo do carro, que está, né, em casa e tudo mais. Este ponto riscado, ele representa uma forma universal de Exu. Esta forma universal de Exu, ele é uma condensação, mas é um fragmento. Ele não representa o Exu que te acompanha. Porque o Exu que te acompanha tem uma outra identidade. Pode coincidir de ser esta? Pode. Mas é raro. Por quê? Um ponto de Exu ele tem a sua identidade. Pode acontecer da entidade demorar para fazer um ponto riscado, ó, anos. Por quê? A geometria sagrada é uma das formas. E é essa que eu estou aqui traduzindo para vocês, brincando, falando sério. Então o ponto de Exu, ele está aqui, ó, na Terra. Eu já falei sobre isso, mas estou repetindo. Na Terra, ó, água, ar e fogo. Tá aí. Ponto riscado de Exu. Ponto riscado de Exu, ele tem um poder de atração de Exu. Este filho que fez esta tatuagem, ele sabe muito bem o que ele quer da vida dele. Ele tem certeza que ele vai ser um bandista para sempre. Ele tem absoluta certeza. Porque ele marcou no corpo dele uma forma universal de um Exu.
dele mostrar para o mundo que ele é um bandista convicto. Esta forma deste ponto riscado na pele é uma identidade. O propósito dele é ser um bandista para sempre. Ali, ele está dizendo para os quiumba: estou aqui, ó, com proteção dos Exu. Tipo assim, ó, vai para lá, ó. É mais ou menos isso que acontece, porque Exu é executor da lei. Então, um ponto de Exu, ele tem basicamente as partes principais, linhas retas, porque Exu é correção, Exu é ordem, Exu é executor. Ainda no ponto de Exu, que hora que nós temos? 20 para as 10. A gente já está terminando. E a mãe está me falando aqui que o assunto vai mais longe. Então, eu estou começando a falar sobre Exu e eu amo falar sobre Exu. E me risquei aqui, espera um pouquinho, tem um paninho aqui? Não. Eu amo falar sobre Exu, eu amo falar sobre entidades espirituais. Exu, quero lembrar que daqui a pouquinho a mãe estará aqui comigo para falar alguns recados dela. Tá bom. Exu, ele tem um caminho a ser percorrido. Este caminho é da nossa vida. É a nossa linha de vida. Exu, ele coloca a gente numa encruzilhada o tempo inteiro. O tempo inteiro. Exu, só um minutinho. Exu é aquele que ri dos problemas, porque ele sabe que tem solução. Ele faz galhofa. Não é, seu Girão? Exu faz galhofa. Exu, ele é galhofeiro. E galhofa é aquele que, né, dá risada, né, que tira barato, que tira sarro dos problemas. Então, dentro da encruzilhada, nós temos a proteção deles. Isso aqui eu já falei, mas vou repetir. Exu é quem está em todos os caminhos, norte, sul, leste, oeste. Mas ele pode se multiplicar. Ele pode ir para sudoeste, ele pode ir para noroeste. Esse ponto aqui, ele significa... Vou escrever aqui. Eu fico com lágrima nos olhos, mesmo falando de Exu. Este ponto riscado que você pode fazer em casa, se você tiver a sua firmeza de esquerda dentro da sua casa, você pode fazer esse ponto riscado pintando ou com uma pemba. Qual a diferença? Quando a gente faz com a pemba, você pode apagar e fechar aquele portal. Quando você pinta e tem conhecimento de determinação, um sacerdote, se abre um portal ali. Então este ponto riscado, ele significa que o Exu, ele está preenchendo o vazio. Sabe com o quê? Sabe com o que o Exu está preenchendo o vazio quando tem este ponto? Com vitalidade.
Sabe qual é o oposto de vitalidade? Doença. Então, onde tem Exu estará conosco nesta sexta-feira, na nossa gira, que eu vou continuar este assunto. Agora eu que peço para se a mãe me permitir, daqui algumas semanas, porque daqui a 15 eu vou responder as perguntas até agora, e se a mãe me permitir, que ela já está aqui, para continuar. Mas Exu estará conosco nesta sexta-feira. Os links das outras 3 aulas, as 3 jornadas estão aqui embaixo. Sexta-feira, às 20 horas, teremos a nossa gira de Exus fechada, com uma proteção, com a vitalidade para a nossa cura. Porque nós fizemos o ritual de Pai Obaluayê com a ação dos pretos velhos no domingo, às 20 horas. Nessa sexta-feira, às 20 horas, teremos gira de Exus. E você aí de casa tem a oportunidade de deixar o seu nome, o nome de toda a sua família, dos seus amigos, aí embaixo, para que a gente juntos faça uma grande firmeza, uma grande oferenda com pontos riscados, com elementos que nutram a vida de todos nós. E esta participação de vocês é muito importante, para que a gente cresça no bem cada vez mais. E para que o mal vença, basta que o bem cruze os braços. E a gente está aqui, né, de braços abertos, fazendo o que a gente faz. Eu agradeço muito pela oportunidade, doce Mãe Kelly. Vou continuar este assunto. Não é isso, mãe? Pai, hoje tem que falar pertinho, porque está só com um sinal de microfone. Agradeço a todos vocês. Gratidão, pai, pelo super aulão que foi hoje. Foi maravilhoso, foi esplêndido todo o seu conhecimento. Continuaremos com esse assunto, principalmente teremos a próxima, daqui 15 dias, respondendo as perguntas, e depois a gente volta no assunto com Exus. Podemos, pai, fazer assim? Podemos sim. Então, espero vocês sexta-feira. No Instagram e no Facebook tem um link com uma mensagem que o senhor fez, que o senhor gravou, sobre a gira de sexta-feira. Espera aí. Vamos lá distribuir. Gratidão, pai. Sobre a gira de sexta-feira. Então, para deixar seu nome, procura este link com o pai, dando o anúncio da gira de sexta-feira, que vai ser dia 6, às 20 horas. Vamos começar às 20 horas. Essa gira vem com um ritual, como o pai estava explicando. Um ritual para a esquerda, para a saúde, com a condução dos senhores Exus. Porque nós tivemos, no último domingo, o portal de Obaloaê, então, ou seja, é uma continuação do trabalho que foi feito para a saúde. Então, a gente espera vocês, coloque o nome lá neste link, neste vídeo que está tanto no Instagram quanto no Facebook. A gente vai receber os nomes até, no máximo, 6 da tarde da sexta-feira, porque a gente precisa colocar. Mas meu nome está aí para a firmeza de Obaloaê. Não, essa firmeza você precisa reforçar. Ou seja, coloque o nome, o seu nome, nome da família, nome dos amigos que estão precisando dessa vitalidade na saúde. Então, a gente espera vocês sexta-feira, às 20 horas, com o ritual para a saúde, com a gira de esquerda, conduzida pelos nossos amados Exus. Gratidão, pai. Foi um super aulão. Fiquei, assim, emocionada de ver o senhor colocando todo o seu conhecimento, a sua força, o seu bom humor. Teve várias vezes que eu ri, porque eu falei assim, bom, os nossos irmãos maçons devem estar meio bravinho. Mas está tudo tranquilo, pai, porque conhecimento é expansão da consciência. E os nossos irmãos maçons estão justos e perfeitos, né? Exatamente, entre colunas. Então, a gente espera vocês para reforçar este ritual, para juntos buscarmos a vitalidade na saúde. E sábado, mãe?
E sábado tem marmita solidária. E esse sábado, olha, tá delícia o que vai ser feito. Estrogonofe de frango, no capricho, com muito amor. E a gente espera vocês para compartilhar esta marmita, ajudando a gente cada vez mais a levar marmitas gostosas, feitas com muito amor, aos nossos irmãos em situação de rua. E hoje, pai, também a gente vai lançar a nossa campanha. Tem sobremesa no sábado, mãe? Ah, tem a queijadinha do pai, tem sobremesa assim deliciosa. Tem sardela também? Tem sardela, tem, né, pai? O senhor vai fazer sardela. Então tem queijadinha do pai, tem sardela. E também, eu ia falar para vocês, nós estamos iniciando a campanha do Natal. Então, já vai estar colocado aí no YouTube, no Instagram, no nosso canal do YouTube, no Facebook, a campanha do Natal, que a gente precisa de muita ajuda, porque este ano são muitas famílias mesmo. Quantas são, mãe? Olha, agora a gente já estava cadastrado 300. E quantas cestas serão distribuídas, mãe? Nós vamos distribuir as 300 cestas e também as ceias de Natal que a gente distribui para todas, sempre foi desde da Fundação do Céu, os brinquedos e os doces. Sexta-feira não, cada um na sua casa. Inclusive, eu vou passar para vocês como que a gente vai usar o ritual. Está escrito lá, vai estar colocado embaixo, né, da publicação. A gente vai pedir para vocês reservarem uma vela preta e um potinho de pipoca estourada no dendê, para ter a força, a vitalidade dos Exus. É isso. Gira fechada, porque esta gira nós ainda não reabrimos para a gira ao público. Porém, a participação de vocês em casa durante este ritual é muito importante. Então a gente espera vocês aí em casa, vocês na segurança, com os elementos, com a vela preta, com a pipoca estourada com dendê, para que a gente juntos faça um grande ritual da saúde, na energia dos nossos amados Exus. É isso aí. Muito grato pela paciência, pelo carinho de vocês, pela participação. E juntos estaremos aqui na próxima sexta-feira. Mãe, muito grato. Gratidão, por pai, poder fazer este trabalho. Como já disse anteriormente, a mãe também falou, às 8 horas, ou seja, às 20 horas estaremos juntos nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram. É isso. Muito grato, mãe. Gratidão. Esperamos vocês sexta-feira, às 20 horas, 8 horas da noite, com tudo pronto para que a gente vivencie este ritual de esquerda com nossos amados Exus para nossa saúde. Um beijo no coração de vocês. Axé.